Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia. Estava lá a mãe de Jesus. Jesus e seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: "Não tem vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra, destinadas à purificação dos judeus, e cada uma levava 2 ou 3 medidas. Disse-lhe Jesus: "Enchei essas talhas de água." Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: "Tirai agora e levai ao chefe da mesa." E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse: "Toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora." Foi assim que em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus milagres, manifestou a sua glória, e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na luz, a nós descer, divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Misericórdia Materna, com o vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Podemos nos sentar. Filhos, filhas Vinícius e Giovana, se precisava estudar sobre o matrimônio, vocês já estudaram, são católicos, né? Se precisava saber que tem deveres e obrigações, vocês também já sabem, né? Então eu não vou falar disso. Não vou falar de deveres e obrigações, que a vida vai mostrar, e a doutrina que vocês estudaram também já, pelo menos, indicou. O que eu gostaria de meditar ou fazer é um elogio àqueles que nós amamos de todo o coração. Porque a fé católica não é uma teoria e nós não cremos em histórias, nós cremos numa pessoa. E esta pessoa precisa ser honrada, precisa ser amada e glorificada por nós. Então, o meu dever é fazer um elogio de Nosso Senhor e da Virgem. E que esse elogio seja, para a vida de vocês, fonte de meditação, porque não é verdade que eu tenha meditado isso em profundidade, porque é um mistério. Mas eu gostaria de fazer um elogio do coração de Nossa Senhora e Nosso Senhor, naquilo que o matrimônio significa. Se eu não der conta, Jesus completa no coração de vocês, não tem problema.
Mas a passagem da leitura de hoje do Evangelho é uma das passagens mais belas e é nela que nós queremos nos concentrar. Jesus vai a um casamento e esse casamento é o dele. Jesus se mostra à sua noiva. Jesus se apresenta à alma humana e a alma humana será desposada por nosso Senhor. Ele a amará como homem, não só como Deus, mas como homem Jesus se dará à alma humana e ele a escolhe por esposa. O Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, desceu dos céus, do coração do Pai, para se apresentar a nós como homem e nos escolher como aqueles a quem Ele amará e dará a vida. Se existe esponsal, ele está no coração de Cristo. Se existe matrimônio, ele está na cruz de Cristo, porque São Paulo diz isso. O matrimônio não é criado pelos homens, é uma instituição divina. O amor do matrimônio é o amor de Cristo. Ele sacramentou com o sangue derramado na cruz. Jesus, ele escolheu ser esposo. E esta passagem de Caná da Galileia é exatamente a passagem na qual o Senhor Jesus se apresenta pela primeira vez como homem para encontrar ou se dar a conhecer aquela que será a sua noiva, a igreja. E a igreja somos nós, a nossa alma. O Senhor Jesus foi convidado para esse casamento pelo coração da sua mãe. E a cena mais bela dessa passagem é quando a Virgem Maria vem e diz: filho, eles não têm vinho, eles não têm com que se alegrar. Como que o homem pode se alegrar se a vida dele é pecado e morte? Nós não tínhamos alegria nem de viver, porque nós estávamos condenados ao inferno. Nós não poderíamos gozar das alegrias porque o fim da vida era a morte. E a morte era fruto do pecado. E o homem, por melhor que fosse, ele não poderia mudar essa realidade, porque ninguém pode salvar a si mesmo. E ele precisava de um Salvador. Por isso a Virgem diz: eles não têm alegria, filho. Mesmo esse casal que vai se unir agora, a vida deles no fim será a morte, a mansão dos mortos. Eles se amarão durante a vida e no fim esse amor não será capaz de nada mais do que levá-los à mansão dos mortos. Então, do que adianta amar assim, se o amor não pode transcender, não pode passar da morte? E a Virgem diz: filho, eles não têm como celebrar a alegria, eles não têm vinho. E nosso Senhor diz, então, essa é a expressão mais bela, ao invés dele dizer assim: mãe, isso não tem nada a ver comigo, eu sou só um convidado. Jesus não usa a expressão mãe, e ele usará a expressão mulher. E Jesus disse mulher como que dissesse para uma igual e não para sua mãe. O que nós temos com isso? O que eu e você, mulher, nós temos com isso? Nosso Senhor não disse: mãe, fica despreocupada, porque eles vão dar um jeito. Nosso Senhor não trata a Virgem Maria como mãe nessa passagem. Já prestaram atenção nisso? Nós precisamos entender isso, porque nós precisamos entender o que é o matrimônio. E a primeira leitura diz: Deus não queria que o homem estivesse só. Deus criou o homem e o Gênesis diz: Deus não queria que o homem estivesse só. Se Jesus é homem, ele não poderia estar só. Ele não poderia morrer só. Jesus, para ser homem verdadeiramente, ele teria que desposar alguém. Ele teria que receber do Pai também a sua noiva, para que completasse na sua noiva todo o amor que ele tinha para derramar sobre o ser humano. Ele era homem, Jesus. E Jesus diz para ela: mulher, quando ela diz isso a ele: filho, eles não têm mais vinho. Ele diz: o que compete a nós, mulher? A minha hora ainda não chegou. Eu lembro exatamente quando ainda não tinha chegado a hora do Vinícius. Quando ele estava tentando descobrir qual era a vontade de Deus para a vida dele. E ainda não era a hora. E Jesus disse para ela: mulher, ainda não chegou a minha hora, como quem dissesse: eu não estou preparado para esse casamento, porque o sacrifício será grande, e a minha noiva não me conhece. Como ela me amará se ela ainda não me conhece?
E a mãe querendo logo que o filho desposasse a sua noiva, que somos nós, para nos fazer felizes, nos dando o vinho da alegria, Nossa Senhora diz aos serventes: faça o que ele disser. E Nosso Senhor faz o seu primeiro milagre e começa a se dar a conhecer. Ele não se deu a conhecer plenamente, ele começou a se dar a conhecer quando a noivou. Quando vocês começaram o caminho do conhecimento, que é o namoro, que não é só de beijinhos e abraços, né? É o momento em que o seu coração revela para ela qual é o projeto do seu coração, o que você quer, aonde você quer chegar, qual caminho você quer trilhar, que tipo de esposa você gostaria de encontrar, qual é a noiva. E Jesus então, fazendo o primeiro milagre, daquele primeiro milagre nós sabemos que os apóstolos, os primeiros discípulos, acreditaram nele e começaram a segui-lo. E daquele dia em diante, Jesus, ele começa a pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho significa se dar a conhecer. Jesus vai se revelando a nós, para que nós escolhamos amá-lo. Porque Jesus poderia nos obrigar. Ele é Deus. Se Jesus quisesse, ele nos obrigaria a amá-lo. Bastava que ele olhasse para nós e nos atraísse. Porque como Deus, não tinha ninguém na face da terra com as palavras mais belas, com o olhar mais belo, com o amor mais profundo do que o coração dele. Os próprios soldados, inimigos do bem, voltaram para o Sinédrio e disseram para os sumos sacerdotes: ninguém fala como esse homem. Os sumos sacerdotes disseram: mas até vocês, cadê o prisioneiro? E eles disseram: eles não tem ninguém que fala como esse homem. E ele diz: vocês ficaram também atraídos por ele? O que esse homem tem? Se Jesus quisesse que todos nós nos convertêssemos, ele nos obrigaria a isso. Bastava que ele dissesse: convertam-se a mim, porque como Deus, ele poderia fazer isso. Assim como ele nos deu a vida, poderia nos tirar. E assim como ele se deu a conhecer, ele poderia de uma única vez revelar no coração do homem o que ele precisa, e o homem seria incapaz de resistir a Deus. Mas não foi assim que ele fez. Como também não foi assim que o seu noivo fez. Você vai me amar porque eu quero que você me ame e pronto, vai me amar. Não foi assim, né? Ele teve que revelar o que tinha no coração dele para que você encontrasse alguma coisa que servisse ao seu coração e você o escolhesse amar. Porque se você não tivesse escolhido, se você tivesse escolhido ser minha freira, ele teria que ficar longe, que eu não deixaria ele chegar perto. Mas você escolheu casar com ele. E você não trocou Jesus. Você encontrou Jesus nele. E não foi um dia, era necessário conversar muitas vezes. Demoraram-se talvez alguns anos aí, de conhecimento. 2 ou 3. Quase 3. O Senhor Jesus começa a pregar o Evangelho, e na medida em que ele prega o Evangelho e faz o bem aos homens, cura os doentes, liberta os demônios, os possessos dos demônios, ressuscita os mortos. Quando Jesus prega o Evangelho e atrai os corações para ele, o homem foi reconhecendo que em Jesus estava a fonte da vida, como São Pedro um dia. Quando Jesus diz: vocês terão que comer da minha carne, beber do meu sangue, para que vocês tenham vida. E uns discípulos disseram: Senhor, essa palavra é dura demais. E os apóstolos olham para ele e dizem: Senhor, quem pode ouvir palavras assim? E nosso Senhor diz: e vocês querem ir? Podem ir com eles. E São Pedro então disse: Senhor, mas só o Senhor tem palavras de vida eterna. Como nós poderíamos nos afastar se nós temos reconhecido no seu coração a fonte de toda a vida? E então o homem foi reconhecendo que o coração dele ansiava desde sempre por uma felicidade, e ela estava no coração de Jesus. Pedro, os apóstolos, as mulheres, Santa Maria Madalena, nossa mãe, que buscou em tantos corações encontrar a fonte do amor e não encontrava, até o dia que ela reconheceu Jesus num olhar, exatamente talvez como foi vocês dois. Espero ter sido pelo menos no lugar bom, né? Não foi na balada que vocês se conheceram não, né? Amém, Jesus.
Mas alguém teve que olhar para alguém. Quem olhou primeiro? Você ou ela? Ela, né? Ela sempre olha primeiro. A mulher sempre olha primeiro, porque ela está procurando o amor, não? Santa Maria Madalena procurava isso, era a única coisa que ela desejava. E ela procurava e não encontrava, procurava e não encontrava, procurava e não encontrava, até que um dia Jesus passando, pregando o Evangelho, passando para levar a sua mensagem e se dar a conhecer, ela o viu. E bastou aquele olhar para que o coração dela se sentisse totalmente arrastado para o amor dele. Ela reconheceu que em ninguém estava o que ela encontrava nele. E por isso o amou. E trocou tudo por ele. Bens, beleza, tudo que ela tinha antes, ela trocou por ele. Estava com ele todo o tempo. Todo o tempo estava com ele, escutando, aos pés dele, chorando, derramando o seu vinho, derramando o seu óleo caro, derramando o seu coração em lágrimas, chorando aos pés de Jesus. E quando Marta disse: manda essa mulher trabalhar. Disse: Marta, ela escolheu a melhor parte, ela me encontrou. O amor que ela desejava tem em mim, e deixa ela aqui, não vai ser tirada. Aquela que encontrou o amor vai viver nele, morar nele. E assim Jesus, durante 3 anos, ele sai pregando o Evangelho e se dando a conhecer as almas, e as almas se sentindo atraídas e se unindo a ele. E Jesus vai arrebanhando aquelas almas, que será a igreja de Deus. Mas a hora dele haverá de chegar. Não é um eterno noivado a vida de vocês. É bonito namorar. Se o namoro fosse católico hoje em dia, seria muito bonito, porque é um caminho de conhecimento. E o conhecimento é um caminho para o amor. Se nós nos dedicássemos mais a conhecer o interior das pessoas e não o exterior, se nós nos gastássemos um pouco mais para, reconhecendo o valor da alma, nos aproximar com muita dignidade da pessoa com quem a gente namora, com certeza o mundo seria muito mais belo, as pessoas seriam muito mais amadas, dignas, respeitadas. Jesus é muito delicado quando se aproxima da nossa alma. Jesus não nos obrigou a amá-lo, ele nos conquistou. Deus procura a alma. São Bernardo diz: a virgem, pensando em Deus, é um roubador de corações. Deus procurava o homem, Deus desejava o homem, Deus queria encontrá-lo. E como Deus é por espírito, ele não poderia em pessoa se desposar, porque ele é por espírito. Ele precisava ser homem para fazer isso. E Deus fez, porque ele procurava o amor do homem. E a alma do homem também procura a Deus, como a corcinha do Salmo suspira pelas águas. Quando o Cântico dos Cânticos, os anjos perguntam: o que tem no homem para Deus amá-lo tanto assim? O que é o homem? Para que Deus o ame desse jeito, o Salmo também diz o mesmo. Porque no coração do homem está o lugar onde Deus gostaria de habitar, o amor que ele gostaria de receber. E Deus colocou também em nós o desejo de encontrá-lo. Então ele não poderia ser eterno noivo, ele teria que desposar a alma. E esse dia chegou, quando diz o Evangelho de São João: tendo chegado a sua hora, a hora de passar desse mundo para o Pai, Jesus, estando com os seus, estava com os apóstolos, ofereceu o sacrifício da missa na ceia, para dar um alimento para o matrimônio, que ele mesmo realizaria na carne dele no dia seguinte. Não existe matrimônio sem missa, é ilusão do demônio. Matrimônio sem missa é um amor sem substância. Não vai, não chegará lá, não passará da morte. Pode ser lindo, o amor de 2 pagãos pode ser lindo, viveram felizes para sempre, igual filme americano, mas vai acabar na morte. Não passa da morte. O que ultrapassa a morte é o amor de Cristo, que está na missa. O amor mais forte do que a morte não é a do homem pela mulher, e nem o da mulher pelo homem. É lindo o amor de uma mulher pelo seu marido, é lindo. É a coisa mais bela na terra, diz a Igreja Católica, nossa mãe. A família humana é uma expressão da Santíssima Trindade na terra. É como uma imagem. Se nós olhamos para uma família que se ama, nós vemos Deus lá. Nós vemos o amor fecundo lá, gera uma vida.
Só Deus pode dar à luz uma vida. E o matrimônio é capaz disso. Mas sem Jesus não existe nada. Não existe matrimônio, é pura ilusão. É festa. Não tem alegria verdadeira. Não chegará à eternidade. Acabará com a morte. É lindo o amor humano. Mas o amor humano foi criado para ser elevado, para passar a morte e chegar na eternidade. Como o amor desses dois santos aqui. Santa Zélia e São Luís Martin. São santos da igreja. O amor deles ultrapassou os limites do tempo. Foi para isso que Deus criou o matrimônio cristão. Porque matrimônio já existia antes da igreja católica. Casamento já existia antes de Cristo. Cristo fez esse amor se tornar algo elevado a um nível sobrenatural. E por isso o matrimônio cristão não é uma cena, não é um teatro. É a vida de Cristo em nós. Então Jesus, tendo chegado a hora dele de desposar a sua noiva, Jesus celebra aquele alimento do matrimônio, a missa. Vejam, em cada missa, antes de dar o corpo e o sangue de Jesus para nós, o padre diz: felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. O que é o banquete nupcial do Cordeiro? É o casamento dele. É a festa do casamento dele. É o alimento que ele deu, é aquilo que ele colocou. Hoje vai ser churrasco, vai ser delícia, né? Jesus deu a sua carne para ser o alimento do casal. Uma filha uma vez me disse: Frei, quando eu me uno ao meu marido no leito nupcial, eu sinto como se eu comungasse. Isso é uma expressão muito forte, mas é uma verdade, porque o matrimônio foi criado para ser isso. Por isso o sacramento da missa vem antes dele. No dia seguinte, Jesus chega ao seu leito nupcial, à sua bela igreja que é o Calvário, e toda a igreja tem que ser uma representação do Calvário. Jesus chega ao seu desponsório, ele vai carregando o seu dote, que é a cruz. Ele vai pagar o preço, lembra? Todo casamento tem um dote. Hoje, graças a Deus, não tem que pagar mais em dinheiro, né? O dote hoje é o grau do seu amor, né? Mas no passado tinha que pagar. O dote era o preço que aquele homem estava disposto ou tinha com que pagar para receber a mão daquela noiva. E o dote de Cristo é a sua cruz. É a nossa salvação. Cristo vai com a sua cruz. Vai vestido de um manto de rei com uma coroa na cabeça. Mais belo entre os filhos dos homens. A sua face está escarrada, cuspida. A sua barba está arrancada, o seu sangue está vivo. E ele jorra no corpo de Jesus. O manto dele se confunde com o sangue que derrama do corpo dele. Está a mãe do noivo, está o amigo do noivo, está a amiga. E Jesus se apresenta lá de pé, com a sua cruz às costas, depois de ter chegado lá e ter dito: eu estou pronto, cadê minha noiva? E todo mundo olhava para ele. A passagem do livro de Isaías diz: ele não tinha aparência e nem beleza, macerado, esmagado pelo sofrimento. Mas esse mesmo Jesus que disse que quando ele fosse elevado da cruz, ele elevaria para ele todos os olhos, todos se voltariam para ele. Então Jesus está lá como um rei, com o manto real, do seu sangue que jorra, com aquela túnica preparada com esmero pela sua mãe. Diz: a virgem costurou aquela túnica de alto a baixo, para dizer que a virgem fez um vestido bonito, um terno bonito para o seu menino. Deram-lhe uma coroa para representar exatamente aquilo que ele é: rei, soberano.
E Jesus diz: Pai, meu dote está aqui, estou pronto, cadê a noiva? E Jesus olha para a multidão, Jesus olha para todos que estão ali, procurando a sua noiva. Jesus olha para o seu melhor amigo, João, aquele que sobreviveu à tribulação, aquele que suportou a prova. E então o Senhor Jesus nos surpreende de novo, porque naquele momento o Senhor Jesus olha para João, olha para a sua mãe, e olhando para sua mãe, ao invés de chamá-la de mãe, Jesus olha para ela e diz: mulher, eis aí o teu filho. É como se Jesus dissesse: você não é mais a minha mãe, eis aí o teu filho. E depois olha para João, seu amigo, e diz: eis aí a tua mãe. Como se Jesus passasse a mãe dele para alguém. Veja, esta cena, depois das bodas de Caná, é a mais bela que existe no Evangelho, porque exatamente é o cumprimento de Caná. Quando Jesus diz em Caná: eu não chegou a minha hora, e agora ele diz: é a minha hora. E Jesus olha para a mãe, ao invés de dizer: mãe, né, fica com João, ele vai cuidar da senhora, pai já morreu, não tem ninguém. Jesus olha para ela do alto da sua cruz e disse: mulher, veja, as duas vezes que nosso Senhor chamará a virgem de mulher, só é nas bodas de Caná e na hora da cruz. E os padres dizem: naquela hora, Jesus não reconhece a virgem como sua mãe. Ele a reconhece antes. Nesse exato momento, ele entrega a maternidade para João. E agora, olhando para ela como mulher, Jesus a desposará. Vocês sabiam que a Virgem Maria é virgem, esposa e mãe? A única que é capaz de ser virgem, esposa e mãe. Quando a Virgem foi esposa? Foi ela esposa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é puro Espírito. Deus não queria que o homem estivesse só. Jesus precisava desposar a sua noiva. E quem é a noiva de Cristo? É a igreja. Jesus estava ali, como Adão estava, pronto a ser derramado e aberto o lado para que nascesse a mulher. E para Cristo nasceria a noiva, a esposa. Mas ela não estava em idade de casar. A igreja ainda estava para nascer. Uma menina não pode casar, só uma mulher pode casar. E o padre Monsignor Olier diz: naquele momento Jesus desposará a alma da Virgem. E a Virgem Maria se dará a Cristo como esposa em nome da igreja. Por isso a esposa vive o que o esposo vive. É impossível. A Igreja Católica diz: na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Se você vai viver as suas alegrias independentes da sua esposa, se você vai viver as suas dores sozinho, fechado o seu coração, também não vai dar certo. Você vai ter que dividir a vida como um todo. Jesus dá à Virgem Maria naquele momento no leito, participar do que ele participará, e eles viverão a comunhão que um matrimônio verdadeiramente exige, que a noiva experimente do noivo e o noivo experimente da sua noiva. Isso acontece pelo mistério do coração traspassado da Virgem e de nosso Senhor. Então o Monsignor Olier diz, e depois São Paulo vai dizer também antes dele, que o matrimônio cristão, ele é uma imagem daquilo que Cristo fez na cruz. Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida por ela. Maridos, diz São Paulo, amai as suas esposas, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Monsignor Olier diz, a igreja ainda era muito menina para desposar, mas a Virgem Maria era o primeiro membro vivo da igreja. Aquela que estava pronta para ser o primeiro membro da igreja de Cristo. E foi essa alma que Jesus
desposou. Por que eu disse que era um elogio? Porque são os dois amores da nossa vida, Jesus e Maria. Pelo menos é isso que vocês têm vivido ao longo desses anos como consagrados, escravos de amor, membros dessa fraternidade. Jesus e Maria são os amores do nosso coração. Jesus e Maria, o esponsal, é aquilo que vocês estão vivendo agora. O que Jesus quer da sua igreja, que é a esposa, que ela cuide das coisas do seu esposo. Pergunto: existe algum sentimento no coração da Virgem que não seja glorificar, honrar, servir, engrandecer o reino do seu único filho? Não. Por isso, filhos, eu quero voltar e dizer: se não existe matrimônio sem missa, eu diria, o matrimônio também não é perfeitamente compreendido se vocês não compreenderem a alma esposa, que está para ser desposada diante de Cristo, e ela deve participar do mistério dele para ser esposa. Vocês dois agora são almas esponsais. E não haverá matrimônio se vocês não subirem com Cristo para o leito nupcial. Então não adianta fazer do matrimônio uma cena. É belo o dia do sacramento, é lindo o vestido e o véu também. O terno é maravilhoso, mas lembrem, esse matrimônio terminará aos pés da cruz, com Jesus olhando para vocês e dizendo: cadê o dote? E ele vai dizer: está aqui. Cadê a noiva? E você terá que se apresentar. Só que lembra, ao se apresentar para o matrimônio, você está escolhendo comungar das dores e das alegrias daquele que você escolheu amar. Aqui, visivelmente, é este homem, digno de ser amado, meu filho. Mas acima dele existe outro, que está olhando para você e perguntando: cadê a noiva? Eu quero. E Jesus disse, e eu termino: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue permanecerá em mim e eu permanecerei nele, e nós seremos um. Isso é um matrimônio. Que o Senhor Jesus, que desposou a nossa alma da cruz, escolhendo a sua mãe como primeira esposa, nos ensine o que é o matrimônio. Que a Virgem amou a Cristo mais do que qualquer um nesse mundo. Quer amar o seu marido? Pergunte à Virgem. Como amar? Quer amar a sua esposa? Olhe para Cristo, Rei, que você vai ser rei na sua casa, lembra disso? Já te ensinei. Mas lembra como está o rei? Com manto real. Se precisar derramar o sangue, seja homem. Com uma coroa de espinhos, pressionando a cabeça, para lembrar que casar gera dor de cabeça. Mas lembrando, para governar com amor. Então não esqueça o manto real, não esqueça a coroa e o dote. Quando você sair daqui e todo mundo vai ficar feliz e bater palma, olhe para quem está no fundo daquela igreja e diga: vamos iniciar nossa jornada, Jesus. Eu e você, nós dois. Mulher é a nossa companheira, mas o seu trato é com Ele. A sua comunhão é com Ele. Depois com ela, com Ele primeiro. Se não tiver com Ele, com ela não vai dar certo. E você vai cuidar dele. Limpar as chagas, sarar as feridas, dar consolo, e Ele vai cuidar de você. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima.